Eu quero pregar nesta noite sobre o tema: quem nos separará do amor de Deus? Você acha possível que alguém ou algo possa separar você do amor de Deus? Antes de você responder essa pergunta de forma assodada, precipitada, você precisa responder a uma outra questão antes de responder essa pergunta. E a questão é: você já tem em você o amor de Deus? Você já tem em você o amor de Deus? Porque uma pergunta está ligada à outra. Você não pode responder quem nos separará do amor de Deus, e não, nada pode nos separar do amor de Deus, mas sem refletir um pouco sobre isso. Você já tem em você o amor de Deus? Porque muitas pessoas responderiam essa questão de forma emocional. Sim, lógico que eu tenho o amor de Deus. Assim como eu vejo muitas pessoas respondendo quando você pergunta para ela: você crê em Deus? Lógico, sim, eu creio em Deus. Mas isso não tem nada a ver sobre como você se sente a respeito deste assunto, mas sim sobre o quanto você já decidiu receber ou não o amor de Deus em você. Você vai entender melhor isso. Preste atenção, concentre-se, porque Deus quer que você absorva esse ensinamento. Deus quer que o amor dele esteja presente na vida de todos os seres humanos, mas isso depende de cada um de nós. E de que tipo de amor estamos falando? Paulo esclarece isso de forma expressa e sem rodeios. Ele diz lá em Romanos 5, verso 8, e aí eu quero, não na versão NVI, porque eu acho mais bonita essa versão, que diz assim: mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Você começa a descobrir algumas coisas sobre o amor interessante e que vem da parte de Deus. O amor não é algo que você diz, o amor é algo que você faz. A Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, mesmo sendo nós ainda pecadores. Ou seja, o amor, ele não é dado em resposta a alguma coisa. O amor é gratuito, o amor é voluntário, o amor é incondicional. Esse é o amor que Deus está nos ensinando. Ele prova o seu amor. Então nós podemos concluir que Jesus é o presente de Deus para nos salvar dos nossos pecados. Mas você precisa receber este presente, ou seja, você precisa receber este amor de Deus. Lá em Apocalipse capítulo 3, verso 20, diz assim: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Não adianta você querer forçar as pessoas. O amor de Deus já foi derramado sobre todo mundo. E mais, além do amor dele que ele derramou sobre todo mundo, que é a morte de Jesus Cristo por toda a humanidade, que foi, que é e que ainda será, ele ainda derramou o seu Espírito sobre toda a terra para tentar nos convencer, já que ele nos deu o livre-arbítrio, algo que nós podemos decidir não ouvir, não receber, não abrir a porta. O fato de você não abrir a porta e não receber o amor de Deus em sua vida, não significa que Deus não te ama. Não significa que ele não deu. O presente foi dado. O pegar o presente, abri-lo e se valer dele é algo que depende de cada um de nós.
Então, quando você tem o amor de Deus, você se torna uma pessoa diferente. Você se torna uma pessoa feliz e satisfeita, porque sabe que esse presente de Deus lhe garantiu a vida eterna. Volta um pouquinho a imagem, por favor. A vida eterna, Ele lhe deu a vida eterna. Quando nós sabemos que temos a vida eterna, há uma postura, há uma maneira de se viver diferente daqueles que ainda não tomaram o amor de Deus e colocaram em seu coração. A obra que Jesus Cristo fez na cruz, ela é diferente de qualquer obra, de qualquer líder já tenha feito em qualquer situação. Lembre-se, Jesus é aquele que ressuscitou dos mortos. Ele venceu a morte. Então, quando ele morre na cruz, e a morte de Jesus na cruz é o amor, a demonstração do amor de Deus pela uma humanidade perdida, chafurdada em seus pecados. Uma humanidade que não tinha esperança, como ainda existe uma humanidade sem esperança. Porque aquela humanidade, aquelas pessoas, é a sociedade que não recebe o amor dado por Deus na cruz. Jesus já morreu na cruz, e Ele já ressuscitou dentre os mortos. Então você só pode pensar se há algo que te separa do amor de Deus quando você tem convicções claras e fortes de que você já tem o amor de Deus em você. Nós não estamos falando sobre religião, nós não estamos falando sobre práticas religiosas, nós estamos falando sobre a maior demonstração de amor feita por Deus para nós. Ele deu o seu Filho para morrer na cruz. Lá em 1 João, capítulo 5, verso 11, diz assim: e este é o testemunho, Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quando você pensa em vida eterna, você tem que pensar no Filho de Deus. E o que Ele fez para que nós tivéssemos a vida eterna? Ele morreu na cruz. Quando alguém perguntar para você assim, o que Jesus fez por você para que você fosse salvo? Encha a boca, se alegre e diga: Ele se entregou na cruz por mim. Ele morreu pelos meus pecados. Era eu que deveria morrer. Os pecados eram meus, porque eu tenho livre-arbítrio. Eu sou responsável pelas minhas escolhas. A humanidade é responsável pelas suas escolhas. Então, quando nós resolvemos, como humanidade, como pessoa, desobedecer a Deus e se afastar de Deus, então nós trouxemos sobre nós a culpa e nos afastamos de Deus. Deus prova o seu amor para conosco em que Ele resolve o problema da distância que tinha entre nós e Deus. Jesus é o elo, Jesus é a ponte, Jesus é aquele que nos liga a Deus. Por isso que Paulo, falando ao Timóteo, lá em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5, ele vai dizer com boca cheia: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Então nós devemos prestar atenção nesse texto. Este é o testemunho. Presta atenção no testemunho. Deus nos deu a vida eterna, mas, porém, entretanto, esta vida está no seu Filho. E aí você entende melhor quando você lê o verso seguinte, que é o verso 12. Ele diz assim: quem tem o Filho tem a vida, mas quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Uau! Se você é uma pessoa que enche a boca e diz assim: eu
tenho a minha salvação, você tem que ter convicções fortes de que Jesus está em você. Porque Jesus é o presente de Deus para você. Jesus, ele não é uma ideia, ele não é uma filosofia, ele é uma pessoa. E essa pessoa morreu na cruz em nosso lugar. E agora nós, quando aceitamos esse presente da parte de Deus, quando nós entregamos, abrimos o nosso coração, ouvimos Jesus bater no nosso coração com a leitura da Bíblia, ou com uma mensagem, ou com uma música, ou com um testemunho de alguém, e nós sentimos aquela coisa acontecendo conosco, puxa vida, e nós nos emocionamos por esse ato tão nobre, tão maravilhoso, de alguém que morreu por nós, sendo nós ainda pecadores e merecedores. Então nós abrimos o nosso coração para Ele, então nós recebemos esse presente. Nós passamos a ter o Filho. Você precisa ter convicção sobre isso. Quando uma pessoa pedir a razão da esperança que há em você, por favor, pelo amor de Deus, não diga assim, eu sou lá da igreja Pibara. Isso não significa nada. Você precisa ter convicções espirituais e bíblicas. Você precisa dizer, eu nasci de novo. Jesus me salvou. Ele morreu na cruz em meu lugar. Porque essas verdades e essas frases são bíblicas e elas têm poder. O Senhor pode usar essas palavras para também o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, toque no coração das pessoas. E as pessoas não fiquem assim pensando que Jesus é uma opção. Não, ele não é uma opção. Eu não sei quem eu escolho, se Maomé, se Buda ou se Jesus Cristo. Não! Ele não é mais um. Ele é o Deus encarnado, o Emanuel, o Deus conosco. Ele é esse maravilhoso Senhor que provou ser o único capaz de vencer a morte. Ele não está em disputa de pessoas. Quantas pessoas Jesus conseguiu conquistar? 2 bilhões e 100 pessoas. Não, mas Maomé só conseguiu tocar, conquistar 1 bilhão e 800 milhões. Não! Ele é o Senhor de toda a terra. A Bíblia diz que a terra é o estrado dos seus pés. Ele é o Senhor soberano. E quando ele vence a morte, e a morte não pôde detê-lo, ele vence poderosamente e diz, eu sou o Senhor, eu tenho as chaves da morte e da vida eterna. Não, ele não está em disputa com ninguém. Você pode colocá-lo em disputa com outras pessoas, mas é porque você talvez não o conheça, não sabe quem ele é ainda não abriu o seu coração para ele. O amor de Deus ainda não está em você. O que está em você é uma religião. Quem tem o Filho, repita comigo, quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Só o fato de você falar isso, você não está falando simplesmente uma frase, você está pronunciando uma palavra inspirada, palavra de Deus. Agora, se você compreendeu o que é ter o amor de Deus, você pode responder, né? Se você acredita, eu acredito que agora você pode responder a pergunta que nós fizemos lá atrás. Você já tem o amor de Deus em sua vida? Porque para você responder a pergunta se alguém pode separar o amor de Deus de nós, você tem que responder esta pergunta. Você já tem o amor de Deus em você? Se não, essa noite
você pode dizer para ele o seguinte: você pode dizer assim: eu creio no Senhor Jesus de todo o meu coração. Não precisa falar em alta voz não, mas você, se ainda não entregou, aí onde você está, na sua mente, diga isso. Não saia daqui sem o presente de Deus. Não saia daqui sem colocar o amor de Deus dentro de você. E para isso acontecer, há um caminho ensinado pelas Escrituras. Você tem que dizer assim: eu creio no Senhor Jesus de todo o meu coração. Segundo, você tem que dizer: eu me arrependo dos meus pecados e lamento ter ficado tanto tempo longe do teu amor, Deus. E terceiro, você tem que dizer, com muita convicção: eu recebo a Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Se você fizer isso aí agora, você vai ter uma experiência sobrenatural. O Espírito Santo de Deus vai entrar dentro de você e vai morar dentro de você para sempre. Se você não pegou, vou repetir. Diga: eu creio no Senhor Jesus Cristo de todo o meu coração. Diga: eu me arrependo dos meus pecados e lamento ter ficado tanto tempo longe do amor de Deus. E eu recebo a Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Bem, agora sim eu posso começar a minha pregação. Você pode responder à questão inicial: você acha possível que alguém ou algo possa separar você do amor de Deus? Bem, a carta de Paulo aos Romanos, que é onde nós vamos encontrar a resposta dessa pergunta, ela foi escrita possivelmente no ano 57 depois de Cristo, e ela foi escrita, a autoria dela é de Paulo, e logicamente inspirado por Deus. Ela foi escrita, redigida por Tércio, e porque naquela época, ele estava em Corinto, estava se preparando para ir para Jerusalém, para de Jerusalém ir para Roma, onde ele ficaria preso. Naquela época não tinha correios, toda essa maneira da gente enviar correspondência. Então as pessoas tinham que depender de pessoas de confiança para levar uma correspondência ali ou ali. Então essa epístola de Romano, a carta aos Romanos, ela foi entregue a uma serva do Senhor chamada Febe, que ela era uma serva dedicada na igreja de Cencreia, que era um subúrbio da cidade de Corinto. E Roma, aonde essa carta estava sendo endereçada aos crentes, aos cristãos de Roma, era uma cidade muito grande. O cálculo naquela época era que tinha mais de 1 milhão de habitantes naquela cidade. Era um grande reduto para o evangelho explodir. Na igreja de Roma, os poucos irmãos que existiam lá, ela era composta de cristãos de origem pagã, de origem grega, de origem judaica e romana. E ainda alguns escravos e alguns livres. Então, algumas pessoas livres. Mas a carta aos Romanos, ela tinha como objetivo apresentar Paulo e sintetizar a mensagem que ele levaria da parte de Deus antes de sua chegada a Roma. Há muito que se extrair dessa carta inspirada. O interessante é que eu estava fazendo a mensagem e teve um momento que eu fiquei muito emocionado, porque eu li a carta toda e no final da carta eu fiquei muito impressionado com a forma como Paulo se dirigia aos cristãos daquela igreja. Ele disse o nome de várias pessoas.
e a forma como eles trabalhavam na igreja. Gostei, fiquei emocionado, porque na hora em que eu estava lendo Paulo citando o nome daqueles irmãos e como eles eram operosos e dedicados na igreja, passou pela minha mente vários nomes de irmãos que durante o meu ministério foram bastante atuantes e dedicados à obra do Senhor. E eu fiquei mais emocionado que aquilo ali não estava saindo do coração de Paulo, estava saindo do coração de Deus, que inspirava Paulo a escrever aquilo. Há muito que se aprender na carta de Paulo. A carta de Paulo aos Romanos foi considerada por Martinho Lutero como o principal livro do Novo Testamento e o mais puro evangelho. Isso me fez lembrar que o ex-padre Aníbal Pereira dos Reis, ele se converteu sozinho, com uma Bíblia que ele mantinha escondida dentro do seu quarto, porque era proibido naquela época ler a Bíblia em português, e os padres só podiam fazer as cerimônias em latim. E ele, lendo o livro de Romanos, se converteu sozinho no seu quarto, em lágrimas, e ele conta isso num dos seus livros, já que escreveu vários. Então o apóstolo Paulo, ele responde à pergunta que nós estamos querendo responder, e ele responde assim, lá em Romanos capítulo 8, verso 38 e 39. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Nada pode nos separar do amor de Deus. Infelizmente, temos visto pessoas que se diziam cristãs se afastando do amor de Deus. Há uma fala completamente antibíblica. Elas dizem assim: não, eu não me afasto de Deus, eu estou lá cultuando na minha casa, eu não preciso de uma igreja para poder viver no amor de Deus. São pessoas que estão completamente fora do ensino bíblico, do que a palavra de Deus nos ensina. Mas, infelizmente, existem pessoas que já cultuaram, já pregaram, já cantaram, já trabalharam na igreja e que hoje estão completamente afastadas da comunhão da igreja, do projeto de Deus para esse mundo. E aí então a gente fica assim, né? Peraí, se nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, então o que é que acontece então? O que tem separado as pessoas do amor de Deus? Bem, aqui eu quero, antes de dizer o principal, dizer que muitas coisas trabalham para nos afastar do amor de Deus. Falta de ler a Bíblia é algo que vai esfriando a nossa fé, vai nos debilitando, vai nos tornando fracos, porque a Bíblia é a palavra do Senhor, e é essa palavra que nos sustenta, é ela que nos defende. Não é à toa que Paulo, escrevendo aos Efésios, lá no capítulo 6, a partir do verso 10, ele vai dizer da armadura de Deus, e inspirado por Deus, ele diz que nós temos que tomar a espada nas nossas mãos. A espada é uma alusão à palavra de Deus. Todo o restante da armadura, elas são elementos de defesa.
ela te protege, escudo, a armadura, mas a espada, ela é para você atingir o inimigo, não é as pessoas não, viu? É os inimigos. Então a espada, a palavra de Deus, deve estar sempre em nossas mãos, não esquecida num canto, relegada à sobra do nosso tempo, que dedicamos a tantas coisas, como se disséssemos que as coisas perenes que acabam são mais importantes do que as coisas eternas. Outra coisa que trabalha para nos afastar do amor de Deus, falta de uma vida de oração. Uma vida de oração. A oração, ela não é um instrumento que você usa para conseguir coisas. Presta atenção nisso. Porque se você coloca isso na sua cabeça, todas as vezes que você orar pedindo alguma coisa e você não tem, não consegue, vai se estabelecer um processo de acomodação e de dizer para a sua mente que a oração não funciona. A oração não funciona mesmo para aquilo que você diz que ela é. Mas a oração não é o que você diz que ela é. A oração é uma conversa com Deus. E as duas partes mais importantes da oração é quando você glorifica a Deus e quando você agradece a Deus. Porque pedir a Deus, a gente entra numa área que é muito complicada, porque Deus sabe de tudo o que nós necessitamos. Você acha que um crente, um cristão, que usa a oração só para engrandecer, glorificar a Deus e agradecer, se ele não pedir, ele não terá as coisas? Não, você não conhece o Deus da palavra da Bíblia. A Bíblia diz que Ele cuida de nós. A Bíblia diz que Ele tem planos para nós, e planos de prosperar-nos. Ele cuida como um pastor cuida das suas ovelhas, Ele cuida muito melhor. Ele é o Senhor da nossa vida, o nosso pastor. Ele é o nosso pão, a nossa água, a porta. Ele é o nosso Redentor. Ele não nos salvou para deixar relegado às teias de aranha e às vicissitudes desta vida, não. Às vezes temos uma vida de oração fraca, porque oramos, aí não funciona. Isso é porque você disse que a oração é para funcionar da maneira que você acha. Agora, irmão, pega a sua vida de oração e dá a ela uma nova roupagem. Não peça nada a Deus, eu quero fazer um desafio com você. A partir de hoje, não peça mais nada a Deus. Agora, dedique-se em oração, glorificando e agradecendo, e depois, pegue esse microfone aqui e vai testemunhar o que Ele fez na sua vida. Ele vai fazer muito, muito, muito. Porque Ele vai olhar para você e vai falar assim, aí está o servo e a serva que eu sempre quis. Alguém que estivesse interessado em me adorar e reconhecer o que eu fiz por ele. Por favor, na hora de agradecer, não fica agradecendo pelo seu emprego, pela sua família, isso tudo é bom agradecer, mas o que você não pode esquecer de agradecer, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor me salvou dos meus pecados e escreveu o meu nome no livro da vida que está no céu. Isso você não pode esquecer nunca. Outra coisa que tenta nos afastar da presença de Deus é a falta de comunhão na igreja. Irmãos, a igreja não é o Rotary. A igreja não é o Lions. Nada contra essas instituições, organizações que funcionam aí. A igreja não é uma associação. A igreja é o corpo de Cristo.
É o que a Bíblia nos ensina. Jesus diz: eu sou a cabeça do corpo. A igreja somos nós. Nós somos membros uns dos outros. E nessa esfera de membros uns dos outros, cada um trabalhando para agradar a Deus naquilo que Ele quer fazer, e o que Ele quer fazer é salvar o mundo, nós nos tornamos a noiva dEle, que está se preparando. Por que nós sentamos o traseiro aqui todos os domingos, todas as quartas-feiras? Por que nós nos envolvemos com ministérios? Por que nós trabalhamos nas células? Por que nós fazemos isso tudo? Porque nós estamos nos preparando como uma noiva para o nosso encontro com o nosso Salvador. Haverá um dia, irmãos, e não está longe, em que a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão primeiro, e nós depois seremos arrebatados, e nos encontraremos com o Senhor na glória, com os seus santos anjos. É isso que a Bíblia diz. Nós somos essa noiva. Então, quando falta comunhão, eu vou à igreja quando eu quero. Ou então eu vou na igreja quando eu estou precisando. Eu não trabalho nada na igreja, eu não faço nada na igreja. Eu não participo de um ministério, eu não participo de uma célula. Irmão, isso está te afastando. Não fique enumerando na sua mente as justificativas que você tem para fazer o que você faz. Não, sabe por quê? Porque você não deveria ser dono de você mesmo. Paulo vai dizer lá aos Gálatas: já estou morto com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E ele continua: e a vida que agora vou viver no dia a dia, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Olha a gratidão no coração de Paulo. Não, eu vou morrer para as coisas desse mundo. Mas não, os cristãos que estão se afastando do amor de Deus, não, eu tenho que divertir. O foco deles é na família deles, é no trabalho deles, e ainda dizem assim: não, se eu não trabalhar, você acha que vai cair pão do céu? Olha, cai. Já caiu, e não foi só pão não, caiu carne também. Não estou dizendo que você tem que alijar essas coisas, não. Mas você tem que colocar quem é o primeiro na sua vida. Saudade do grupo Ergon, cantando aqui: se ele não for o primeiro, o meu companheiro, motivo do meu existir. Não, coloca divertimento em primeiro lugar. Vamos na igreja hoje não. Aqueles que só vêm na igreja quando se sentem bem. Essas coisas é que nos afastam de Deus. Mas fato é que as pessoas se afastam do amor de Deus. E a gente fica perguntando por quê. João, o discípulo amado, deu uma resposta de forma cabal e direta. Ele disse assim lá em 1 João 2,19: eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos. Pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Uau! Aquele discípulo amoroso está dizendo isso aí. Então, pastor, o que pode tentar separar ainda mais alguém do amor de Deus e, por fim, demonstrar quem de fato tem o amor de Deus selado dentro de si ou não? Nós estamos vivendo um tempo difícil, onde as ideias podem nos separar do amor de Deus. As ideologias podem nos separar do amor de Deus. A política certamente nos separará do amor de Deus. Esse eu não vou nem colocar se pode, eu já estou afirmando. Uma influência de alguém pode.
Citei de manhã e não vou me eximir de dizê-lo agora à noite. Crentes postando, xingando os outros na internet, amaldiçoando, falando um monte de coisa, e um monte de membro da igreja curtindo. Estou curtindo. Satanás está agindo, o cara está sendo usado pelo demônio e as pessoas curtindo. Ou será que não leem o que a palavra de Deus diz sobre isso? Tem muita coisa, irmãos, trabalhando para nos separar do amor de Deus. Sabe o que Paulo disse? Nada pode nos separar do amor de Deus. Sabe por quê? Porque Deus é fiel. Ele não retira o seu amor de nós. Ele nos deu o seu Filho, e se você recebeu um filho, como foi explicado no início, você tem todo o amor de Deus dentro de você. Esse presente dentro de você, você pode extrair as coisas maravilhosas que Ele tem para poder te abençoar e abençoar as pessoas à sua volta. Então a resposta mais certa é: apenas você pode se afastar do amor de Deus. E o que o diabo usa, ou pode usar, para induzir que você afaste-se do amor de Deus, já que Deus permanece com o amor dele em você, se é que você tem o amor de Deus dentro de você. Ele não retira o amor, ele permanece com o amor. Ele não tira o seu espírito, porque quem é selado com o Espírito, a palavra selado já diz, selou, não tem como tirar mais. A única diferença que temos que saber é se a pessoa é uma religiosa ou se ela tem de fato o selo do Espírito Santo. Se você tem o selo do Espírito Santo, se você recebeu a Jesus Cristo como seu Salvador, você recebeu o amor de Deus dentro de você. Agora você tem o seu livre-arbítrio. Ou você o torna servo desse Senhor que agora está dentro de você, ou você começa a dar margem para as coisas que se tornam rebeldia na relação sua com Deus. E o que mais o diabo usa para fazer isso é a dúvida. Você pode ter um amor tremendo pela sua esposa, mas se você começa a dar lugar à dúvida, esse amor vai desaparecer. Você pode ter um amor grande pelos seus filhos, mas se você deixar a dúvida perdurar, essa dúvida vai acabando, e você não vai tratar mais os seus filhos como você os tratava. E é também com Deus. Se você começa a dar ouvido a um monte de coisa e começa a trazer dúvidas para o seu coração, você vai se afastando do amor de Deus. O amor dele permanece em você, mas você vai se afastando, vai se tornando um crente frio, um servo inapto, um servo inoperante, um servo infiel, um servo que fica envergonhando o nome de Cristo e de sua igreja, sua amada noiva, por quem ele morreu, na sociedade. Dúvida. A dúvida, você termina com a dúvida com convicção. E a nossa convicção não tem nada a ver com científico. A nossa convicção, ela é baseada na fé que eu escolhi colocar em Deus por causa do amor dele demonstrado na cruz em meu lugar. Pronto, eu creio nisso. Sabe o que aconteceu com essa dúvida? Ele tentou colocar dúvida no coração de Adão e Eva e conseguiu. Olha lá em Gênesis 3, verso 2 a 3. Leia comigo esse texto. Respondeu.
Está claro? Isso é o que a mulher respondeu à serpente. Não havia dúvida. Podemos comer do fruto das árvores do jardim. Olha o que o diabo disse para ela, para eles. Certamente não morrerão. O que disse lá? Volta lá no texto. O que diz esse texto? Não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele. Deixa eu fazer uma pergunta para os irmãos. Se eles não tivessem comido do fruto, mas tivessem tocado no fruto, eles morreriam? Sim, porque não era só comer. Não comam e nem toquem. Aí o diabo vem e coloca o quê? A dúvida. Certamente não morrerão. Isso é conversa para boi dormir, Eva. Vocês são tão inteligentes. A ciência não está aprovando isso. Você tem que seguir o que a ciência está dizendo. Não tem nada a ver. E aí então você vê o desfecho, lá no verso 6. Vamos ler juntos? Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável. Presta atenção nesse texto aí, ó. Agradável, atraente e desejável. Quando a mulher viu que a árvore era ou parecia agradável, parecia atraente e parecia desejável. O que fez isso nascer no coração de Adão e Eva? A dúvida. O amor de Deus não estava ausente enquanto Eva respondia ao questionamento satânico e malicioso. Adão e Eva não tinham necessidade de nada. Eles viviam no paraíso. A bênção de Deus estava sobre eles. E Eva reconhecia isso. Olha o que ela disse lá no verso 2. Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. O que Eva está respondendo aqui? Ela está respondendo que podia tudo. Todas as árvores eu podia comer do fruto delas. Não havia necessidade. Mas a dúvida mexeu com a cabeça dela. Mexeu com a cabeça dele. Eles começaram a ver coisas onde elas não existiam. Adão e Eva se afastaram do amor de Deus em meio a tudo que representava o amor de Deus. Eles estavam conversando ali com a serpente, estavam olhando o amor de Deus. O amor de Deus estava distribuído em tudo que Deus fez para eles. Satanás tentou isso com Jesus Cristo também, mas não conseguiu. Lá na tentação do deserto, Mateus capítulo 4, verso 10, depois daquela tentação toda, Jesus disse: retire-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Porque o diabo foi mostrando as coisas como mostrou para Eva, como mostrou para Adão. Só que Adão e Eva permitiram a dúvida. Jesus Cristo não. E Jesus Cristo, ele veio em carne para nos ensinar como nós devemos fazer. Nós não devemos continuar imitando Adão e Eva. Nós temos que olhar para Jesus e imitá-lo.
e colocar as convicções no nosso coração. Não duvide. O segredo da vitória está em você não sair da presença de Deus. Jesus permaneceu ligado no amor de Deus e disse a razão por que Satanás deveria se retirar. Ele disse: olha, a razão por que você deve se retirar é porque está escrito. Está escrito. Eu me baseio no que está escrito. Eu não me baseio no que eu sinto, no que eu penso, no que eu acho, no que alguém me disse, do que a ciência está dizendo. Eu me baseio no que está escrito. A Bíblia é a palavra de Deus. Quando você começar a colocar toda a sua confiança na palavra de Deus, você nunca mais vai se afastar do amor de Deus, porque Deus continua fiel. O amor dele está em você. Se você abriu o seu coração e entregou, Jesus está aí. Você está selado com o Espírito Santo. E sabe o que diz Efésios 1:13? Diz que o selo do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo na sua vida, é a garantia da vossa salvação. Você está salvo não porque você faz e acontece. Você está salvo pela graça de Deus. Ele colocou o Espírito Santo dele em você, quando ele enxergou em você a sinceridade de crer nele. E ele é fiel. Você pode escorregar, mas ele sabe que o seu coração é dele e você vai se levantar. O justo cairá 7 vezes, mas 7 vezes se levantará e não ficará prostrado. Você é do Senhor. Não duvide do seu Senhor. Não duvide do céu. Haverá tempos sombrios que virão sobre nós. Nós seremos perseguidos como igreja. Isso não tem nada a ver com a última disputa política. Por favor, eu prego essa mensagem aqui já tem anos. Haverá um tempo difícil para a igreja. Quando esse tempo chegar, nós seremos peneirados. E só ficarão na peneira, que será entregue nas mãos do Pai Celestial, os fiéis, os salvos. Por isso essa mensagem tem duplo sentido. Ela tem o sentido de alertar os cristãos. E se há em nosso meio até mesmo membros da igreja que ainda não são salvos, confesse, declare, diga: eu recebo a Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. Ore e o Senhor vai te batizar com o Espírito Santo dele. Porque esse batismo acontece exatamente no momento da nossa conversão. Não pense você, quando tocar a trombeta e o povo de Deus for caminhado para a eternidade, que você vai entrar na fila dos que vão para o céu porque você frequentou essa igreja. Não pense você que você vai estar naquela multidão que vai para o céu, onde o Senhor vai dizer: vinde benditos do meu Pai, e recebei por herança o céu, que você está preparado desde a fundação do mundo. Você não pense que estará lá porque você deu o dízimo nessa igreja, ou porque você fez esmolas na rua. Não, o que vai importar é a sua intimidade com Deus. É quando você está sozinho com Ele e Ele está olhando tudo o que você está fazendo. E Ele vai dizer assim: esse realmente não me pertence, porque eu deixei o meu amor à disposição, mas ele não pegou o amor e introduziu para dentro dele. Por isso que ele não é selado com o meu espírito. Se eu fosse você, eu me preocupava com isso. Está chegando o momento, quando não, de Jesus chamar a sua igreja, de você partir para a eternidade. Quem nos separará do amor de Deus? Nada, nem ninguém pode nos separar desse amor.